Bom dia a todos, colegas advogados, bacharéis, que se tornarão em breve os futuros advogados, os mais jovens advogados do Paraná. Eu, na qualidade de vice-presidente da OAB Paraná, eu declaro instalada esta sessão de compromisso. Este é o 11º compromisso que realizamos aqui neste ano de 2016 e convido a todos para que fiquem em pé para ouvirmos o hino nacional. Eu tenho a honra de dividir os trabalhos desta sessão solene de compromisso, dividir a mesa com a doutora Regiane de Oliveira Andreola Rigon, conselheira estadual, representando Londrina no Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. À minha esquerda, o doutor Hélito Araújo Carneiro, presidente da subseção de Londrina, doutor José Carlos Vieira, secretário-geral da subseção de Londrina, a doutora Renata, à minha direita também, é a secretária-geral adjunta da subseção de Londrina. À minha esquerda, à esquerda do doutor Wellington,
o nosso colega ex-presidente da subseção de Londrina, hoje presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Paraná, Dr. Arthur Humberto Piancastelli. A coordenadora do grupo do Núcleo Jovem, a doutora Graziela Yumi Ogaki Adal. Conselheiros da subseção de Londrina, que nos honra com as suas presenças, doutor Augusto Rodrigo Gozzi, doutor Fabiano Nakamoto e doutor José Carlos Mancini. Doutor José Carlos Mancini, aliás, também fará hoje a saudação oficial em nome da Advocacia Paranaense. Eu convido neste momento o bacharel Ricardo Canedo da Silva Dias para que venha até a tribuna e faça a leitura do compromisso. Eu peço a todos os compromissandos que fiquem em pé, estendam a mão direita e repitam de forma pausada o compromisso que será lido pelo Ricardo Canedo da Silva Dias. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça, o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Assim o prometo. Pelos poderes que me foram conferidos pela Lei 8.906/94, uma lei que vocês já acredito que gravaram, é o nosso estatuto, a nossa lei de regência, eu os declaro antes bacharéis e agora advogados devidamente habilitados ao exercício pleno da advocacia. E peço a todos uma calorosa salva de palmas. Neste momento, eu passo a palavra à doutora Renata Cristina, secretária-geral adjunta da subseção, que fará a leitura dos nomes dos novos colegas que deverão vir até a frente para receber o seu certificado. E convido também o doutor Wellington Carneiro, que é o presidente da subseção, e a doutora Regiane, para que vão até a frente fazer a entrega dos certificados aos nossos novos colegas, os mais jovens advogados do Estado do Paraná. É com imensa satisfação que passo a nominar os novos advogados paranaenses para que venham à frente receber o certificado de habilitação. Álvaro Sucodolac Vieira, de Campo Mourão. Desculpa, Sucodolac, certo? Sucodolac, desculpa, Álvaro. Acho que eu vou pôr o óculos. É mais fácil. Amanda Rafaele Félix Santos. Ana Cecília de Farias Vaz, de Telêmaco Borba. Convidamos o advogado Fabiano Luiz de Oliveira a fazer a entrega do certificado a Ana Cláudia Pussi Manso, de Telêmaco Borba.
Ana Paula Basaglia, de Jacarezinho. Convidamos a advogada Carla Regina Prado Fogaça Sichoque a fazer a entrega a Ana Luísa Fogaça Estela, de Jacarezinho. Antônio Carlos Eugênio, de Campo Mourão. Bárbara Coraza, de Campo Mourão. Bruna Fernanda Gonzalez. Camila Ribeiro dos Santos. Convidamos a advogada Marcela Mitico Ruas Noguchi a fazer a entrega a Carla Roberta Fermin. Carlos Michael Gonçalves, de Ivaiporã. Cássia Nataline Fioravante. Cláudia da Rocha. Cristiane Francisco Cípola. Cristina Naomi Harada, de Bandeirantes. Débora Regina da Costa. Denner Nazário Mariano, de Bandeirantes. Eider dos Santos Ribeiro. Everson Thiago dos Santos. Felipe Henrique Gentilho.
Flávio do Amaral Guimarães. Jéssica Camilo Ribeiro. Kathleen Karime Jaiouchi, desculpa, de Cornélio Procópio. Kellen Cristine Strambeck, de Santo Antônio da Platina. Luiz Felipe Aranega, de Londrina. Maiara de Souza Guimarães, de Jacarezinho. Nossa, e agora? Cadê a Michelle? Como? Schenickenberg. Michele Schenickenberg Floriano, de Ivaiporã. Obrigada. Mônica Fantinelli Angelini, de Jacarezinho. Nájila Gerra. Nathalie Ferrari Evangelista Pousato, de Jacarezinho. Odair Rodrigues. Ricardo Canedo da Silva Dias, de Cornélio Procópio. Convidamos o advogado Sidney Caligiuri a fazer a entrega a Stephanie Thaís Girardelli Guaglio. Desculpa. Suelen Marques Turqueto Coelho, de Cornélio Procópio. Não estou vendo, vou olhar. São esses, senhor vice-presidente, os novos advogados habilitados oficialmente ao exercício da advocacia, e peço-lhes uma calorosa salva de palmas. Parabéns aos novos advogados, aos nossos novos colegas de profissão. Sejam bem-vindos à Ordem dos Advogados do Brasil. Vocês ingressam numa instituição bastante respeitada a nível nacional.
vocês passam a compor um quadro de advogados de uma importante profissão da sociedade mundial. No Brasil, vocês, inclusive, podem advogar em causa própria, coisa que não pode ser feita, por exemplo, por um ministro do Supremo Tribunal. Daí a importância da nossa profissão. E nos compromissos de novos advogados, nós temos uma tradição. Tamanha a importância da nossa função corporativa e institucional, que nós convidamos aos advogados que acabaram de se compromissar para ocuparem a tribuna e fazer uma saudação aos colegas, aos seus familiares e a todos nós que compomos a mesa dos trabalhos. Então, eu abro a palavra àquele que quiser espontaneamente vir fazer uso, fazendo uma saudação aos familiares, aos colegas e a todos os presentes. Isso aqui não é muito difícil. No começo a pessoa fica um pouco, o colega fica um pouco constrangido, mas nós temos feito aqui em Londrina, em todos os compromissos, acabam vindo 5 ou 6 colegas participar deste momento tão importante para vocês e para toda a Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ver quem... Eu não estou sendo duro por enquanto. Stephanie, fique à vontade pelo tempo que lhe for necessário. Bom dia a todos os presentes, bom dia aos membros da mesa, a todos os novos advogados e colegas, especialmente aos meus familiares e amigos, ao meu esposo, ao Dr. Sidney. Eu gostaria, neste momento, de agradecer a oportunidade de estar aqui e de, junto com todos vocês, iniciar mais uma etapa de nossas vidas. Eu creio que, para muitos, houveram obstáculos e dificuldades, mas considero uma vitória este momento que nós estamos vivendo hoje. E espero que nós possamos exercer a nossa profissão com dignidade, visando o bem do próximo e o bem do nosso país também, que necessita tanto desse nosso sentimento. Agradeço também a Deus, especialmente por essa grande vitória, que pessoalmente foi muito expressiva na minha vida. Dessa forma, parabenizo a todos que comigo hoje são certificados. É uma emoção muito grande, professora. Agradeço também a professora Renata, que acompanhou parte dessa minha jornada, conhece as dificuldades por que passei, e é com grande honra que hoje somos colegas. Espero poder, quem sabe um dia, chegar a ser um pouco daquilo que vocês representam para mim. Obrigada. Parabéns, Stephanie. Nós temos certeza, nós que estamos aqui na mesa, e os advogados também que estão aqui, os advogados com mais tempo já de profissão, tenho certeza que vocês ocuparão espaços relevantes, tanto na advocacia quanto dentro da organização da Ordem dos Advogados do Brasil. E agora continua aberta. Veja bem, este é o ano que a Ordem dos Advogados, Conselho Federal, dedica ao Ano da Mulher Advogada. E a primeira foi a Stephanie. Ela veio fazer jus aqui a essa homenagem que a Ordem faz à mulher advogada. E agora eu gostaria que um colega viesse, um homem viesse até a tribuna para fazer uma saudação. Doutor Hélio, ou isso, por gentileza, fique à vontade, decline o seu nome da tribuna, tá?
Meu nome é Denner Nazário Mariano, eu sou de Bandeirantes, e é com muita alegria que eu estou aqui, certificando também, junto com os colegas novos advogados. Cumprimento a corporação da mesa aqui. É uma emoção inexplicável. Só quem foi advogado um dia que colou grau com esse compromisso tão solene que não dá para imensurar a tamanha felicidade que estou passando aqui. E eu queria também prestigiar a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui, pela luta que eu consegui vencer, pela minha família, pela minha namorada, Ana Paula, de Andirá, pelos nobres colegas também, a doutora Lisiane Santiago, o doutor Raimundo, que também tem uma grande bagagem de experiência aí, aos 74 anos, está lá, na ativa ainda, né, doutor Raimundo? E estamos aqui prestigiando esse momento único, porque uma vez colando o grau, é para sempre advogado. Muito obrigado. Eu estou vendo que tem mais algumas advogadas querendo fazer uso da palavra. Por gentileza, fique à vontade e decline seu nome. Bom dia a todos, os novos advogados, bom dia a todos da mesa. Eu quero começar agradecendo a Deus, por essa oportunidade, por estar aqui, por ter chegado até aqui. Sei que, para mim, como para muitos aqui, não foi fácil. Foram 5 anos de estudo, foram anos estudando, foram batalhas, foram dificuldades, mas nós conseguimos, nós chegamos aqui. E que tudo que a gente passou seja para que a gente possa exercer essa profissão tão linda, com dignidade, com honra, com sinceridade, com amor ao próximo. Muitas vezes a gente acaba esquecendo qual é a nossa real função na sociedade por causa do título que a gente está ocupando. Mas, como advogados, que a gente nunca venha esquecer, que a gente nunca venha empinar o nariz e achar que a gente é melhor, mas que em todo tempo a gente venha servir a sociedade, fazendo jus à justiça e ao direito. E essas são as palavras aqui, muita gratidão à família, que veio, que sempre apoiou. Sem eles eu não estaria aqui, literalmente. E eu quero agradecer aos advogados que já foram exemplo e inspiração para mim. Eu venho de Telemaco-Bamba, eu não me lembro de ter falado meu nome, eu sou Ana Cecília de Farias Vaz. E eu venho de Telemaco-Bamba, trabalho com um advogado muito competente que realmente me fez acreditar que essa profissão vale a pena. E eu quero que essas palavras fiquem para vocês. Obrigada. Parabéns, Ana Cecília. Nós temos certeza que todos vocês, apesar das dificuldades apontadas por você e por todos os que te antecederam, serão grandes vencedores. A palavra continua aberta. Vamos mais um homem agora, vamos lá. Vamos equilibrar. Está 2-1. Bom, eu acho que o doutor Hélito vai nominar um aí, doutor Hélito. A cerimônia prevê que o presidente da mesa tem a faculdade de indicar o advogado, e esse poder ele tem para poder o advogado vir aqui e fazer uso da palavra. Então, pelo número de 1 a 40, número 26. Flávio do Amaral Guimarães. Flávio, fique à vontade da tribuna pelo tempo que lhe for necessário. Que tarefa complicada, hein? Muito bom dia aos senhores conselheiros, aos nobres advogados, colegas, aos senhores convidados. Queria mensurar que é uma felicidade, é um orgulho muito grande estar aqui. Só eu, minha família, sabe a luta, os obstáculos que eu obtive para estar aqui hoje.
né? Quero honrar esse meu objetivo de estar defendendo a sociedade, defendendo a quem me procura, e com muita força, muito afim, com muita responsabilidade, vou fazer isso, vou fazer o meu melhor. Obrigado. Parabéns, Flávio. Flávio foi convocado. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Tem interesse? Sem ser convocado? Então tá bem. Não vamos deixar um pouco a crueldade. Hoje vocês vieram em 4, 40, 10%, então já está bom. Eu convido agora o doutor José Carlos Vieira, que é o secretário-geral da subseção, que, juntamente com a doutora Graziela Yumi, se dirijam até a frente para fazer a entrega aos 4 que vieram. Aqui a Stephanie, o Deur, a Ana Cecília, ao Flávio, a entrega de um livro impresso pela OAB Paraná, é o CPC, sem comentário, mas que servirá, tenho certeza, para vocês que iniciaram os estudos pelo Código 73 e já vão começar a advogar pelo 2015. Então, Stephanie, Deur, Ana Cecília, Flávio, se dirijam até a frente, por gentileza. Convido também o Ricardo Canedo da Silva, que venha também receber por conta de ter prestado o compromisso. Fiquem todos aí para uma foto. Aguardem a última entrega para uma foto oficial. Nesse momento, eu passo a palavra à representante do Núcleo Jovem da OAB de Londrina, a doutora Graziela Yumi, para fazer a sua saudação. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar primeiro o Dr. Ayrton Martins Molina, vice-presidente da OAB Paraná, e o presidente da OAB Subseção de Londrina, Dr. Eliton Araújo Carneiro, pessoas nas quais eu estendo os cumprimentos aos demais integrantes da mesa. Bom dia, familiares e amigos, e bom dia, senhores advogados. Eu tenho a honra e o prazer de ocupar essa tribuna nesse dia tão especial para apresentar para vocês o Núcleo Jovem da OAB Londrina. Eu me lembro exatamente do dia em que eu estive aí, no lugar de vocês, e ouvi alguém nos apresentar o Núcleo Jovem. Foi quando me despertou a vontade de conhecer a comissão. E hoje é uma felicidade e um orgulho imenso de poder estar aqui, em nome do Núcleo Jovem, falando para vocês do trabalho excepcional que os membros desenvolvem durante todo o ano. Mas, então, o que é o Núcleo Jovem? O Núcleo Jovem é uma comissão voltada para os advogados em início de carreira, ou seja, de até 5 anos de inscrição na ordem. E isso é porque nós sabemos da enorme dificuldade que o advogado iniciante enfrenta, das dúvidas, qual caminho seguir, o que é melhor, o que fazer em determinado caso, e, além de tudo isso, enfrentar a enorme concorrência. Hoje, nós somos quase 2.500 advogados iniciantes só na cidade de Londrina. E é nesse contexto que eu apresento para vocês o Núcleo Jovem, uma comissão que tem o objetivo de orientar, capacitar e ajudar o jovem advogado, conciliando a seriedade que a nossa profissão exige com os diversos momentos de confraternização e diversão. Hoje nós somos a maior comissão da OAB Londrina e também da OAB Paraná, constituída aproximadamente com 115 membros ativos. E o objetivo do Núcleo Jovem é oportunizar aos jovens advogados uma troca de experiência, através de reuniões mensais de trabalho e reuniões com convidados da área jurídica. Nesse ano de 2016,
o Núcleo Jovem realizou dezenas de projetos, como reuniões com convidados, o primeiro workshop de capacitação de advogados em início de carreira, o projeto Meu Primeiro Voto, o 12º Encontro dos Jovens Advogados de Londrina e Região, e 3 edições do projeto OAB Vai Escola, que é um projeto que visa conscientizar os alunos da rede pública de ensino sobre noções básicas de direito. Então, o pessoal vai lá dar aula de direito de família, direito do consumidor, direito penal, direito do trabalho. E nós realizamos também projetos sociais, através da subcomissão de apoio filantrópico, como a campanha de Páscoa Solidária, campanha solidária de inverno, que já foram realizadas esse ano, e agora em andamento a nossa campanha de Natal. Ou seja, são inúmeros projetos durante todo o ano para que o advogado em início de carreira possa integrar e conhecer a OAB. Portanto, fica aqui o nosso convite para que vocês se juntem a nós. Vocês venham conhecer, aprender, trocar experiências, se inserirem no meio jurídico de uma forma jovem. Nossas reuniões são quinzenais. Geralmente são às quartas-feiras, aqui na sede da OAB, às 18h45. Nós temos 3 atividades fixas. É uma reunião ordinária de trabalho, onde a gente discute os projetos em andamento. Uma reunião com convidado, onde a gente recebe alguém de fora para um bate-papo. E a nossa confraria, que é um momento de integração, que a gente possa também partilhar de uma amizade com o pessoal da comissão. Então, apesar da nossa campanha de Natal ainda estar em andamento, a nossa agenda do ano já se encerrou. Mas ainda assim, fica o nosso convite para que vocês participem da nossa comissão no início de 2017. Eu aproveito também para fazer o convite para que vocês acompanhem as redes sociais do Núcleo Jovem. Inclusive, para aqueles que tiverem interesse de integrar a nossa comissão, curtam a nossa página no Facebook, Núcleo OAB Jovem, e a gente disponibiliza as datas de início das atividades de 2017. Vocês receberam uma cartinha de boas-vindas, onde constam todos os endereços das nossas redes sociais. E é isso. Obrigada pela atenção. Desejo a vocês muito sucesso na carreira. Sejam bem-vindos à sua nova casa. E, jovem advogado, você não está sozinho. O Núcleo Jovem está sempre à disposição de vocês. Obrigada. Obrigado, doutora Graziela. Efetivamente, a vocês que estão iniciando a advocacia, é muito importante a participação de vocês, a integração à Ordem dos Advogados. Nós temos uma OAB forte, mas a OAB só é forte porque em seus braços e na sua sustentação está o advogado. Então, não deixem, não venham para a OAB apenas naqueles momentos de interesses pessoais. Pensem no interesse coletivo da sociedade de advogados, pensem no interesse corporativo e pensem no interesse institucional. Eu tenho a honra, neste momento, de passar a palavra ao presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Paraná, doutor Arthur Humberto Piancastelli, nosso colega de trabalho diário lá em Curitiba, e também foi o nosso presidente aqui da subseção. Bom dia a todos. Aprendemos principalmente com os mais experientes, mas aprendemos muito também com os jovens que chegam a essa casa. E aqui tivemos lições da Stephanie, que mencionou a expressiva vitória que vocês estão tendo nesse momento. O Denner, que nos deu lições de gratidão à família, aos professores, aos advogados que o ajudaram. A Ana Cecília, lição de humildade. E o Flávio, que mencionou aqui a importância de se honrar a profissão, no que ele está absolutamente correto. Obrigado por esses ensinamentos. Cumprimento, em primeiro lugar, nosso presidente dessa solenidade, Dr. Ayrton Martins Molina, que é lá de Maringá e sempre nos prestigia aqui em Londrina e tem feito, junto com esta diretoria, uma gestão extremamente operante e valorosa, que tem dignificado imensamente a advocacia paranaense, Dr. Molina. Muito obrigado, mais uma vez, pela presença. Cumprimento a todos vocês da mesa, na pessoa do nosso presidente Elton Carneiro, que também tem feito aqui uma gestão muito relevante na OAB Londrina.
Quero cumprimentar também meu colega Sidney Caligiuri, cumprimentando todos os advogados aqui presentes na pessoa do Sidney. Quero cumprimentar os magistrados e professores na pessoa dos meus 2 colegas de EMAP, doutora Carla Prado Fogaça Sichoque, doutor Alberto Júnior Veloso, certamente muito melhores alunos do que eu naqueles tempos, mas eu tenho me esforçado no direito, tenho seguido uma carreira razoável como advogado. Quero cumprimentar de maneira especialíssima vossos pais, meus colegas, porque vossos pais são o começo de tudo, são certamente os maiores responsáveis por todo este sucesso que vocês alcançam. E é, logicamente, cumprimentar a cada um de vocês, porque vocês são os melhores. Vocês são verdadeiros vencedores, porque apenas 1 a cada 5 bacharéis em Direito tem conseguido a aprovação no exame de ordem. Então, vocês são grandes vitoriosos, verdadeiros vencedores. Parabéns a todos. Estou aqui para falar um pouquinho da Caixa dos Advogados do Paraná, entidade a qual eu tenho a alegria de poder presidir, e sou o primeiro advogado radicado no interior a presidir este órgão tão importante no sistema OAB. A Caixa possui, em favor de cada um dos 58 mil advogados, inúmeros benefícios, e eu vou mencionar apenas alguns aqui, até porque a maioria deles está no site, e vocês agora têm a obrigação de frequentar nosso site, nosso Facebook, até para poder verificar que são inúmeros os benefícios. E costumamos dizer que quem usufrui da nossa Caixa tem o que chamamos de anuidade zero. São inúmeros descontos, são benefícios que revertem, inclusive financeiramente, a vocês, colegas. E, ao final do ano, aquele que utilizar a Caixa não terá pago qualquer centavo de anuidade ao OAB Paraná. Nós temos, por exemplo, auxílios financeiros. Nós temos o auxílio maternidade para vocês, mulheres advogadas. Quando vocês tiverem um filho, a partir de agora, e cumprindo alguns requisitos, vocês vão ter um auxílio pelos dias que vocês terão que se afastar da advocacia. Nós temos auxílio mensal, nós temos auxílio emergencial para aqueles advogados que precisam se afastar da profissão por problemas de saúde. Nós temos os nossos centros de inclusão digital, Dr. Fabiano Nakamoto, que por todo o Paraná são 18 unidades, auxiliam os colegas que encontram alguma dificuldade no peticionamento eletrônico. Lá estão os nossos CIDs a auxiliá-los. Nós temos também escritórios compartilhados, ou melhor, nós temos escritório compartilhado em Curitiba e em março inauguraremos aqui ao lado o escritório compartilhado de Londrina, que é talvez um item bastante essencial, especialmente a vocês que vão iniciar a profissão, porque hoje em dia, ainda mais com essa recessão imensa que temos e profunda que temos no país, talvez não compense abrir um escritório. Aqueles que não se colocarem nos escritórios mais antigos têm a oportunidade, e terão aqui em Londrina, de terem um escritório aqui, mediante agendamento, por algumas horas semanais, vocês vão poder atender clientes, haverá salas para reuniões com clientes e também computadores para vocês usarem algumas horas durante a semana, sem qualquer custo. Nós temos Centro de Convivência do Advogado. Nós temos o Centro de Convivência do Advogado aqui em Londrina, que é o primeiro do Paraná. Temos um belíssimo em Maringá e outro em Cascavel. E o nosso Centro de Convivência dos Advogados, ele tem lá campo de futebol, quadra de areia, salão de festas, quadra de bocha, enfim. Nossa vida cotidiana não pode ser apenas de embates com juízes, com promotores, com delegados, com autoridades, com clientes. Ela deve sim contemplar também a possibilidade de lazer, para que o advogado possa aí amenizar um pouquinho do nosso estresse, que proporciona, que nos inflige essa profissão quase que semanalmente. Frequenta, então, o nosso Centro de Convivência dos Advogados. Temos também a amenizar o nosso estresse, o Corrida Legal. Está aí a nossa diretora corredora, Renata Alencar, que é uma das coordenadoras do Corrida Legal. Por sinal, teremos corrida domingo e a Renata lá estará na prova pedestre. Já temos quase 100 advogados inscritos, é isso, Renata? Os advogados estão sendo subsidiados pela Caixa de Assistência para participar dessa corrida, até porque o grupo Corrida Legal, 2 vezes por semana, traz muita saúde, o que nos interessa muito, e ele é gratuito para os advogados. Já estamos em 6 subseções com esse grupo, que tem promovido muita saúde e também integração entre os advogados que deles participam.
Inclusive, temos até noivado aí, já começando a acontecer em grupos de corrida legal, namoros, daqui a pouco acaba dando até casamento. Temos também a OABPrev, que é o nosso fundo previdenciário. Hoje em dia não podemos depender apenas de previdência pública, e a OABPrev é uma das melhores, Paraná é uma das melhores do país. E ela é muito melhor do que o sistema privado, meus caros colegas, porque nós não cobramos taxa de administração, as nossas taxas, aquelas que cobramos que são muito pequenas, elas são bastante menores do que os fundos privados, os fundos dos bancos e de seguradoras. E isso, à primeira vista, pode não significar muita coisa matematicamente, mas se você imaginar que isso pode fazer um efeito por 30, 40 anos, ao final, conseguimos nos aposentar praticamente com o triplo do rendimento que nas aposentadorias privadas. Façam um orçamento sem compromisso na OABPrev, vocês verão a vantagem que é termos um fundo próprio no sistema OAB. Temos, enfim, inúmeros benefícios, inúmeros convênios, e convênios comerciais com hotéis, com restaurantes, com locadoras de veículos, nos quais conseguimos significativos descontos, até porque somos 58 mil advogados e mais os seus dependentes, o que dá seguramente mais de 100 mil potenciais clientes, e por isso temos muitos descontos em vários convênios. Mas nós, nesta gestão, estamos focando em especial a saúde do advogado. Como eu disse agora há pouco, o advogado, em sua maioria, profissional liberal, cerca de 80%, doutor Mancini, de nós, somos da advocacia profissional liberal, profissionais liberais, e com isso temos um problema quando ficamos doentes. Ao ficarmos doentes, nós não geramos receita, e as despesas continuam a correr, e nós não temos auxílio-doença, nós não temos licença para tratamento de saúde, por sermos profissionais liberais. Então, a Caixa tem priorizado muito a saúde dos advogados, e prova disso, por exemplo, é a campanha que fizemos de vacinação nesse ano, que foi a maior campanha de vacinação contra a gripe do Brasil. Vacinamos 29 mil advogados e dependentes, quando a maioria das cidades, ou até mesmo no país inteiro, não havia a vacina. Nós, da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, tínhamos ela aqui, e a R$20 para os advogados, quando ela custava R$100, R$120 na rede privada, e por isso foi um sucesso estrondoso essa campanha, como eu disse, a maior de todo o país. Vacinamos também contra a dengue e contra o HPV, mais de 700 advogados e dependentes. E eu estive esses dias na Unimed por um outro motivo, doutor Molina. E por curiosidade perguntei, quanto é que vocês cobram aqui a vacina contra a dengue, a dose? São 3 doses. O pessoal da Unimed me disse o seguinte, olha, aqui é mais barato, você é conveniado na Unimed? Sou. R$265 a dose. E sabe quantos a Caixa proporciona a vocês, meus caros colegas, a vacina contra a dengue? R$98. Então, vão assimilando isso com base naquela ideia de anuidade zero que eu vos disse no início dessa fala. Fizemos também aí no Outubro Rosa mamografia às advogadas a R$30. Fizemos aí em várias subseções também exames de PSA e consulta com o urologista também a R$30, a Caixa de Assistência subsidiando essas consultas e esses exames, Novembro Azul e Outubro Rosa também a preços bastante convidativos, e só não usa quem não quer. Então, coloquem em mente, saúde é nosso foco. Aproveitem muito aí os benefícios de nossa Caixa. Eu, já partindo para o final, eu quero dizer para vocês que nos meus 22 anos de profissão, eu tenho tentado ser um advogado ético, ser uma pessoa de confiança para os meus clientes, para os clientes, pessoas físicas, uma pessoa de confiança para as empresas, uma pessoa de confiança também para os servidores, os serventuários de justiça. Sejam, portanto, pessoas de confiança, inclusive para o juiz, inclusive para o promotor. Se vocês tiverem credibilidade naquilo que vocês falam ou que vocês escrevem, a chance de vocês terem decisões favoráveis aumenta muito. Nada pior que um juiz desconfiado, um advogado, do que ele está dizendo, do que ele está escrevendo. Então, sejam pessoas de confiança, até porque confiança é o cerne da advocacia. Sejam éticos em cada momento, em cada atitude, inclusive, ou mesmo, quando ninguém estiver olhando, porque isso certamente valerá a pena. Sejamos agentes multiplicadores dos bons exemplos. Sejam como esses colegas advogados aqui, mais experientes, esses verdadeiros abnegados,
que tem feito dessa instituição a grande OAB, respeitada em todo o país. Estes verdadeiros altruístas que estão aqui sem receber qualquer centavo, estão aqui, muitas vezes abandonando suas famílias e seus escritórios, simplesmente por um ideal, o ideal de servir. Miremos-nos nesses exemplos desses advogados que nos atendem e nos ensinam muito. Por fim, quero dizer a cada um de vocês que, a partir do momento, vocês devem se orgulhar muito e comemorar imensamente este dia. Porque, a partir de agora, vocês passam a fazer parte desta casa, desta que é a maior e a mais importante instituição da sociedade civil brasileira. Muito obrigado. Obrigado, doutor Arthur. Doutor Arthur mostrou a vocês a importância efetiva de buscar a participação também dentro dos serviços da Caixa de Assistência. É muito importante que vocês tenham isso em mente, que realmente a anuidade ela acaba ao final do exercício se consumindo pelos benefícios que vocês adquiriram. E temos, por exemplo, um outro serviço também, que é ligado ao AB Caixa, que é o recorte eletrônico do jornal. Por exemplo, se nós formos pagar para uma empresa privada para fazer a leitura das nossas intimações através do diário eletrônico, do jornal eletrônico, nós pagaremos anualmente aí em torno de R$500. E a Ordem dos Advogados e Caixa de Assistência vai fornecer isso para vocês de forma gratuita. Então, aquela anuidade que vocês pagam, efetivamente, ela se consome ao longo do exercício. Eu tenho agora a honra de convidar o conselheiro da subseção de Londrina, da Ordem dos Advogados, o doutor José Carlos Mancini, para que vá à tribuna fazer a saudação aos novos advogados, em nome da Advocacia Paranaense. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. No primeiro momento, gostaria de agradecer e cumprimentar ao presidente desta sessão solene, vice-presidente da OAB Seccional do Paraná, doutor Ayrton Molina, um grande colega e hoje eu posso me dizer já um amigo que muito nos contribui, a toda a advocacia brasileira, com todos os seus feitos e os seus trabalhos à frente já da Ordem dos Advogados do Brasil. Em seguida, passo também um agradecimento especial ao meu presidente, ao presidente dessa casa, que ele mesmo diz que é a Casa da Liberdade e da Democracia, que o doutor Eliton Araújo Carneiro. Muito obrigado pela confiança e pelo chamado que me fez. Cumprimento também, como não deixaria de ser, ao meu amigo, parceiro de futebol, ele é um pouco mais grosso que eu, mas um amigo que essa casa também me trouxe, que é hoje o nosso presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, outrora presidente desta subseção de Londrina, onde me ensinou muito, e se não é o líder, um dos maiores líderes, o qual eu já pude trabalhar junto, que é o doutor Arthur Humberto Campion Castelli. Muito obrigado por todas as oportunidades e por poder estar aí ao seu lado 4 ou 5 anos juntos aí nessa caminhada. Pessoa pela qual cumprimento a todas as outras autoridades da mesa, o doutor Zé Carlos, a doutora Renata, a doutora Regiane e Graziele, muito parabéns, né, pela sua primeira chamado aos novos advogados, ao núcleo jovem, que é imprescindível. Cumprimento a todos aqui presentes, em especial os familiares, amigos, namoradas, esposos e esposas. Sem dúvida nenhuma, como o nosso presidente Arthur nos disse, sem vocês, sem essa base familiar, infelizmente, qualquer atividade ligada ao mundo jurídico, ela torna-se impossível. As angústias, as contrariedades que nós vivemos diariamente, não só advogados, mas também magistrados, como aqui cumprimento o doutor Veloso, representantes do Ministério Público, nós acabando levando em casa, e é essa base familiar que nos faz, no dia seguinte, acordar com toda a motivação e seguir. Cumprimento a todos os advogados que estão aqui presentes também, na figura do meu amigo pessoal, agora trabalhamos juntos, doutor Augusto Gozzi, e em especial a vocês agora, meus colegas, o que me disse o doutor Eliton, como se fosse eu aqui um padrinho de vocês, não mereço tal honraria, vocês certamente teriam vários outros advogados aqui da região que poderiam bem melhor representar
eu nessa função, mas já que fui escolhido, cumprimento vocês e parabenizo. Esse dia aqui me remete a meus tempos lá atrás, em 2002, quando me formei na faculdade, imaginava, como acredito que vocês estão imaginando aqui hoje, encerrar um ciclo. E até realmente estão, porque a partir de hoje, vocês deixam de se preocupar especificadamente com vocês. Todas as ações que vocês fazem na academia, que vocês estudam para o temido ou, no entanto, o exame da ordem, são voltadas e ligadas diretamente a vocês. A partir do momento que vocês recebem esse certificado com o número de inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil, vocês, a opinião pessoal, o advogado, o ser humano, carne, acaba ficando em segundo plano, sempre em busca daquilo que nós nos comprometemos com aquele que nos outorgou poderes. Mas, iniciando, imaginei aqui como, então, poderia falar para jovens advogados que estão começando hoje essa carreira. Passar aqui para eles, doutor Molina, as angústias e as contrariedades do dia a dia, pensei isso ontem à noite e talvez não fosse o melhor caminho. Mas ainda assim, nas contrariedades, e um exemplo que o Arthur sempre nos lembra, que é o de Sobral Pinto, e eu lembro uma frase de Sobral Pinto, esse para mim, que é o grande advogado norte, o exemplo que nós devemos efetivamente seguir, que ele falava que o dia que ele morresse, saberíamos ali que iria um homem contrariado. E aí, dessa contrariedade, eu começo a perceber qual que é o espírito da advocacia. Ao invés, então, de falar desses 13 anos que eu tenho de exercício, das angústias e contrariedades, eu posso, então, aqui vir falar para vocês o que a gente objetiva sendo advogado. E o que é o real objetivo do advogado ou de qualquer agente do sistema jurídico, promotor, juiz ou mesmo advogado, defensor público também. Assim nos diz os princípios das leis, nós começamos no fim para entender o começo. E o objetivo final qual que é? Doação. O exercício da advocacia, efetivamente, é uma pura doação. Uma doação porque, a partir do momento que um rapaz vem, seja quem for, e senta na frente do meu escritório, senta na frente da minha mesa, e me passa aquele problema que lhe causa angústia, aquela tutela que ele precisa ir buscar, depois de um primeiro momento, feita a análise, eu deixo os meus interesses pessoais para ir em busca daquele direito. Ainda que por depois eu venha receber qualquer honorário. E é nesse momento ainda da contratação, a confiança tão bem lembrada pelo Arthur, é posto ao advogado algo muito difícil, pelo menos a mim é. Eu não tenho a vocação do Dr. Veloso de ser imparcial. O advogado tem o seu lado da história muito bem definido, ele é parcial. Só que a partir do momento que vem uma pessoa à minha frente e narra todo o seu problema, é posto ao advogado, e quem me falou isso foi um ex-conselheiro dessa casa, que me chamou muito a atenção, mas o advogado é o primeiro grande juiz da causa. Antes de assinar um contrato de prestação de serviço advocatício, antes de receber a outorga dos poderes com a assinatura da procuração, o advogado faz uma leitura interna, ali ele ainda é pessoal, dizendo se ele acredita ou não acredita naquela causa. Até aquele momento ele é imparcial. A partir do momento que ele firma o contrato, que ele recebe a outorga de poderes, não lhe é mais facultado ser parcial. Ele tem que ser parcial, em especial na minha seara criminal. E como que eu vou conseguir conquistar essa confiança? Fazendo essa primeira leitura do caso de forma ética, responsável. Por quê? Porque aquela outorga de poderes me confere lutar por um direito que não é meu, que não me toca. A reclamação da propriedade que vocês vão fazer não vai ser a casa que vocês vão morar. A luta pela liberdade de outrem não é a liberdade de vocês. Como então defender algo de outro com o mesmo entusiasmo que se fosse meu? Ou melhor, ao advogado, eu vejo que é correto dizer: como conseguir lutar algo por mim como eu luto pelo outro? Porque eu estou em segundo plano. A partir do momento que eu passo a dizer por outra pessoa, não sou mais eu, os meus direitos que estão ali. Eu tenho 2 instrumentos para conseguir fazer isso. O primeiro, o que vocês acabaram, me desculpe até a informalidade, mas se mataram nesses últimos 5 anos para fazer, que é conhecer principalmente as regras do jogo, o direito processual em si. O direito material a gente vai estudando ao longo das demandas que vão nos colocando à frente, mas as regras do jogo é algo imprescindível. Eu disse esse ano aqui também, numa reunião que a gente fez com o Núcleo Jovem, acho que a Graziela estava, de que as regras do jogo é indispensável que ainda o jovem advogado saiba.
Essa era uma maneira que eu tinha até de quebrar aquela intranquilidade pela inexperiência. E agora o que eu vejo que é mais importante. Então, além desse conhecimento que Vossas Excelências já adquiriram e vão continuar adquirindo, vocês estudaram pelo Código de 73 e agora estão no de 2015. O mais próximo ali, pelo que eu lembro, dos artigos era o 282, que agora é o 300. Eles fizeram, e mudou tudo e a gente tem que estudar tudo de novo. E vocês vão continuar estudando por toda a vida de vocês. Mas além desse conhecimento, principalmente das regras do jogo, do processo, só é possível se honrar aquela outorga de poder, aquela verdadeira sessão, lute você pelo direito que vai me interessar, se eu tiver efetivo, tornado real, o que a gente chama de prerrogativas profissionais. Elas são indispensáveis para que se tenha honra naquela outorga de poder. Conhecer o artigo 6º e principalmente o artigo 7º do nosso Estatuto e, sobretudo, fazê-lo tornar efetivo, real. Não é mera faculdade, quer de quem seja. Não é voluntarismo. É algo indispensável à dignidade do ser humano. Infelizmente, aos dias de hoje, se vê violações de prerrogativas, e até que me consolidarizo aqui com a magistratura, não só mais dos advogados, toda repúdia a um sistema de defesa. Como se o problema fosse o processo. E não mais o processo, aquele instrumento viabilizador a conferir, a que se título for, seja direito público ou privado. Um direito reclamado por quem requer, quem narra uma violência. Os direitos elencados no artigo 7º do nosso Estatuto não conferem nada além do que seja imprescindível para se tornar honrado, então, aquela outorga de poderes. E lembrem-se, quando falamos, então, de prerrogativas dos advogados, se eu disse a vocês agora há pouco, que quando nós buscamos um direito de outro e não nosso, então uma garantia de palavra daquele, e não minha. A liberdade ceifada não é minha. Quando eu impetro um habeas corpus no tribunal, eu saio de lá andando, ainda que negado a liminar. Agora, o que realmente me toca, e o que me passa como verdadeira motivação a continuar, é ver aqui em cada olho dos senhores essa paixão, a emoção da colega que acha que chora desde o começo. É nós conseguirmos transformar as nossas emoções e os nossos sentimentos, elencados, obviamente, unidos aos conhecimentos técnicos que vocês têm já. A prova da OAB disse isso. Para que se traga a tutela a um direito que não é seu, mas que foi posto em sua mão. A responsabilidade é muito grande. Ser advogado, ser promotor de justiça, ser juiz, é tocar algo que não é seu. Só que me desculpem, aqueles que não vão seguir a carreira da advocacia, eu como a seguir, considero apaixonado, minha palavra agora final vai mais para esses, que eu digo que são os advogados natos, aqueles que se colocam em segundo plano num primeiro momento. Veem a vida daquele outro tão importante quanto a sua. E com essas palavras, voltando a citar o nosso sempre mestre Sobral Pinto, quando ele nos dizia, o advogado só é advogado quando tem coragem de se opor aos poderosos, de todo o gênero que se dedicam à opressão pelo poder. A arbitrariedade é algo que eu estou certo, que a magistratura, que o Ministério Público e, sobretudo, a advocacia, representada por esta casa, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, lutará de forma intransigente e incansável. Os elementos de defesa, as prerrogativas dos profissionais inerentes ao mundo jurídico não podem se confundir a instrumentos de impunibilidade. Não é isso que nós lutamos tanto tempo para conseguir a promulgação da nossa Carta Magna, a Constituição de 88, que só fez uma coisa, em verdade, sobrepor elementos naturais do ser humano, sentimentos, num ponto acima a propriedade. E esses elementos, esses fundamentos do ser humano, não podem ser tocados, ainda que contrário à opinião da maioria.
A democracia, finalizando, diria o nosso professor Lorenzetti, é a prevalência da opinião da maioria, com o limite aos direitos fundamentais do ser humano. Sejam muito bem-vindos, tenham essa casa como uma extensão da casa de vocês. Aqui a ordem, eu não sou natural de Londrina, eu venho de São Paulo, cheguei aqui em 2011, e tenho aqui hoje meus grandes amigos, pessoas que verdadeiramente fazem parte da minha família, e usem essa casa, seja pelo Núcleo Jovem, seja pelas várias outras comissões que temos aqui nessa casa. Sintam-se à vontade. Mais uma vez, meu presidente, usando suas palavras, não se esqueçam que aqui a gente luta por liberdade e democracia. E o nosso melhor recompensa jamais será, em que pese que muito bom, um levantamento de alvará. Mas sim, alcançarmos a verdadeira justiça. Aí sim nós vamos para casa, conseguimos dormir e acordamos no outro dia para mais uma luta sempre por justiça. Sejam muito bem-vindos, bom dia a todos e um ótimo final de semana. Obrigado, doutor Mancini, pelas suas belas palavras. A sua saudação efetivamente representa o que deve ser feito para um bom acolhimento de novos advogados. O senhor, representando a advocacia paranaense, realmente o fez de forma fantástica, brilhante. Eu tenho a honra agora de passar a palavra ao presidente da subseção de Londrina, o nosso anfitrião, doutor Eliton Carneiro. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a Casa da Liberdade e da Democracia, a Ordem dos Advogados do Brasil. Excelentíssimo senhor doutor vice-presidente da OAB Paraná, advogado Ayrton Martins Molina, presidente desta sessão solene de compromisso de novos advogados, saiba que Vossa Excelência sempre, quando vem para Londrina, traz o brilho que sabe da amizade de todos os advogados londrinenses. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor doutor presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, ex-presidente dessa casa, advogado Arthur Humberto Piancastelli. Excelentíssimos diretores desta subseção, que hoje abrilhantam este evento, meu querido José Carlos Vieira e Renata Alencar, obrigado pela vossa presença. Excelentíssima conselheira estadual, doutora Regiane Andreola Rigon, única representante do Conselho nesta sessão, obrigado pela vossa presença. Excelentíssimos conselheiros dessa subseção, colegas advogados que aqui abrilhantam este compromisso, senhoras e senhores. Quero cumprimentar a todos os parentes, pais, mães, avós, noivos, noivas, namorados, na pessoa do doutor Alberto Júnior Veloso, que é o diretor do Fórum Civil desta comarca. Doutor Alberto, obrigado pela vossa presença neste compromisso de novos advogados. Hoje, falo em nome desta subseção de Londrina, que é a maior e mais importante do sul do Brasil. Não há, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, uma subseção tão expressiva e tão grande como a nossa. Hoje, somos 6.368 advogados ativos e inscritos nessa subseção, sendo que o Paraná tem hoje 58.920 advogados inscritos e ativos, ou seja, Londrina tem 10%, um pouco mais de 10% dos advogados do estado do Paraná. Por isso, a importância e o tamanho dela. Quero cumprimentar, primeiramente, a todos os novos colegas que hoje fizeram compromisso. Se vocês notaram, vocês entraram aqui bacharéis. E exatamente às 9h45, vocês se transformaram em advogados. Ou seja, a nossa lei de regência, a Lei 8.906, diz isso. O bacharel fará, numa cerimônia pública, o seu compromisso. Ou seja, vocês entraram bacharéis e sairão advogados. O que a lei consegue transformar por este evento que nós estamos hoje fazendo aqui. Parabéns a vocês. Vocês, como disse o doutor Arthur, são os melhores, conseguiram ser aprovados no exame da ordem. Mas eu tenho uma notícia para vocês, que eu não sei se é boa ou é ruim. Se vocês estudaram para o exame da ordem, vocês terão que estudar muito mais agora.
O que vocês estudaram lá foi para passar no exame. Agora, vocês terão em vossas mãos direitos dos seus clientes. Imaginem a responsabilidade que vocês terão. Vocês terão patrimônio e a liberdade das pessoas em vossas mãos. Muitas vezes, e nós sabemos disso, advogados erram na hora de interpor um recurso e vai deixar preso pessoas que não deveriam estar lá. Então, vocês imaginem a responsabilidade que vocês têm. E hoje está crescendo muito não digo uma indústria, mas advogados que são especialistas em processar advogados, porque nós chamamos a perda de uma chance. Colegas que pegam processos e não aforam isso ou tomam decisões erradas. Então, tomem muito cuidado, estudem, porque o advogado só será advogado quanto mais estudar. E é uma profissão, me desculpe as outras, das mais belas que existem, por nós termos em nossas mãos a liberdade, o patrimônio e a própria vida do ser humano. Antes de entrar especificamente no tópico que me cabe da subseção, eu gostaria apenas de algumas palavras a respeito do que está acontecendo no nosso país, que é uma coisa assim que eu jamais pensaria em viver. Nós temos hoje uma reforma da Previdência que está no Congresso Nacional, tramitando, que é uma coisa assim, não digo absurda, mas uma coisa que não se tem notícia de uma coisa igual. Nós temos hoje lá uma reforma que irá mudar a vida de todas as pessoas do nosso país. E o pior disso, o pior de tudo, é que aqueles que estão implementando essa reforma, não nos dão bons exemplos. Há um ditado árabe que diz o seguinte: mais vale 1 minuto de exemplo do que 1 hora de conversa. Por que isso? Aqueles que estão implementando ela, na maioria, já se aposentaram com 48, 49, 50 anos. Ou seja, eles, o nosso governo, os nossos dirigentes, estão pedindo um esforço, um sacrifício enorme da população por erros cometidos no passado. Enorme. Então, vocês, tenho certeza que todos aqui são aqueles que irão levar a opinião para os outros. Não tenham dúvida. Leiam muito, porque isso afetará a vida de vocês, a vida de todos nós. A Ordem dos Advogados do Brasil terá, não tenham dúvida, papel de protagonista nisso e fará, tenho certeza, incursões para que essa reforma seja a menos dolorosa possível para o pequeno, para aquele que trabalha a vida toda e, ao final da vida, tem uma aposentadoria, muitas vezes, de fome. Então, essa é um lembrete que eu gostaria de dizer aos senhores. Falando agora em termos de subseção, nós temos aqui 2 pilares que a subseção trabalha, que é a das prerrogativas profissionais, como bem disse o Dr. Mancini, e de honorários. Só para complementar, prerrogativa profissional, para aqueles que não conhecem, são aqueles elementos que o advogado detém para efetuar uma boa defesa do seu cliente. Ao final, prerrogativa não é do advogado, é do seu cliente. Porque toda vez que ele é tolhido na hora de efetuar qualquer tipo de petição ou de acesso aos autos, não é ele que vai ser prejudicado, mas sim o seu cliente. Então, a prerrogativa, ao final, é do cliente e não nós. Então, o AB Londrina tem uma comissão muito ativa, que inclusive tem o 0800, vocês devem ter recebido aí. Se vocês tiverem problema com qualquer tipo de autoridade, não tenham dúvida, ligue para a subseção, ligue para o 0800, que nós estaremos prontos para ir defender prerrogativa, que não se confunde com interesse pessoal. Um acesso aos autos, um acesso a um cliente, nós estaremos prontos para defender as prerrogativas profissionais de todos os advogados. Falando ainda de honorários, como vocês sabem, vocês contratarão com seus clientes honorários profissionais. Esses honorários são a base do sustento dos advogados. Nós, advogados, sobrevivemos
dos honorários. Nós não temos, a maioria de nós não temos férias, nem 13º salário. Então, é importante que vocês contratem bem. Todas as vezes que um magistrado arbitrar honorários que vocês entenderem que não condiz com aquele trabalho que foi efetuado no processo, venham falar com a Ordem, porque a Ordem também tem uma comissão para dar assistência a vocês especificamente no processo e tentar aumentar os honorários sucumbenciais que foram arbitrados. Porque muitas vezes magistrados, são poucos, mas existem, arbitram honorários irrisórios em relação ao valor da causa. Então, a causa, por exemplo, vocês estão discutindo uma causa de uma empresa que vale 10 milhões de reais e ele arbitra em R$1.000 os honorários. É um honorário para aquele processo pequeno, irrisório. Então, neste caso, venham até a Ordem, que a Ordem será assistente com vocês neste processo para tentar aumentar esses honorários a que nós achamos que é pequeno e deverá ser aumentado. Para finalizar, que eu não vou cansar vocês mais, gostaria de parabenizar a todos os parentes dos novos compromissandos, dizendo-lhes: comemorem muito esta data, pois eles acabaram de entrar para esta que é a mais importante entidade da sociedade civil brasileira. Sejam bem-vindos, sejam felizes na nova profissão. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, porque eu tenho certeza que não vou ver a maioria até o final do ano. Muito obrigado. Eu quero saudar a todos os componentes da mesa, na pessoa do nosso presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Paraná, doutor Arthur Humberto Pia Castelli. Saúdo os nossos colegas, os mais jovens advogados do Estado do Paraná, nas pessoas dos colegas da Stephanie, do Denner, da Ana e do Flávio Amaral. Quero saudar as autoridades do Poder Judiciário, na pessoa do Dr. Alberto Veloso, diretor do Fórum da Comarca de Londrina. Saúdo também todos os advogados presentes, na pessoa da nossa colega Carla Regina Prado Fogaça Sichoque. Prezados participantes, pais, familiares, amigos presentes. Eu, na qualidade de presidente desse compromisso, eu poderia já dar por encerrado pelas palavras de todos que me antecederam, especialmente pelo nosso colega Mancini, que neste compromisso representou e falou em nome da advocacia paranaense. O Flávio, quando esteve aqui na tribuna, ele falou sobre obstáculos. A Ana Cecília falou que vocês foram vencedores. E, efetivamente, vocês são vencedores. Vocês venceram os obstáculos, que são aquelas angústias, as incertezas do cotidiano. Vocês perderam algumas coisas durante o curso, vocês perderam amigos, perderam familiares, muitas ausências. Então, efetivamente, chegando até este momento, passando pelo exame de ordem, que antes era, tenho certeza, aquele bicho-papão que todo mundo achava que seria muito difícil a transposição, vocês verificaram que realmente não é, e estão aqui advogados devidamente habilitados ao exercício pleno da advocacia para tratar, como disse o doutor Wellington, dos valores, a vida, a liberdade e patrimônio, de forma totalmente independente. Mas eu quero tratar de algo que é muito importante também para este momento. O Dr. Wellington falou um pouco sobre honorários advocatícios, sobre prerrogativas. O Dr. Mancini também falou bastante sobre prerrogativas. E eu quero dizer a vocês da nossa preocupação com tudo isso, mas algo
que está intrínseco a esses valores, que é a valorização da nossa profissão. Vocês chegam para advogar no momento de um estrangulamento da advocacia brasileira. Vocês estão chegando para a advocacia, apesar de entendermos que vocês efetivamente serão vocacionados ao exercício da advocacia, mas vocês chegam brigando com 1 milhão de advogados, mais de 1 milhão de advogados no nosso quadro. Somente aqui, o doutor Wellington disse que em Londrina são 6.400 advogados. Nós representamos hoje mais de 0,5% da população brasileira. Isso significa que nós temos apenas 200 habitantes, 200 pessoas para cada advogado no país. Isso gera, efetivamente, um problema de desvalorização. Porque, na busca do cliente, na busca de conseguir o cliente, muitos colegas nossos acabam aviltando o nosso trabalho, aviltando os seus honorários, outros acabam ferindo as nossas normas éticas, e isso acaba gerando lá na outra ponta da linha a desvalorização, a descrença, a perda de credibilidade perante as autoridades. Nós temos visto colegas advogados fazendo uma audiência de instrução e julgamento como um advogado correspondente por valores extremamente chocantes. Colegas que fazem uma audiência de instrução e julgamento, que é um dos atos mais importantes do processo, e o doutor Alberto Veloso, que está presente, compreende muito bem, para ganhar R$50. Outros colegas, na outra ponta da linha, recebem honorários, como ocorreu com um juiz lá da cidade de Cascavel, recentemente, este mês de novembro, arbitrando honorários de R$50 para um advogado realizar trabalhos como dativo num processo criminal. É essa desvalorização da advocacia que eu peço a vocês ajuda para combater. Peço que não aceitem trabalhar de forma a mercantilizar o conhecimento que vocês adquiriram ao longo da história de estudos de vocês. Peço a vocês que sempre que isso ocorrer, como disse o doutor Wellington, venha até a nossa ordem. Denuncie, porque nós precisamos efetivamente resgatar a dignidade. Eu sempre digo nesses compromissos, principalmente aqui em Londrina, que geralmente são os compromissos maiores que nós temos no estado do Paraná, que nós defendemos que todas as classes devem receber remuneração digna. A nossa dignidade, a dignidade do ser humano, passa necessariamente por uma remuneração justa. Então, não vamos perder este equilíbrio. Sempre que tiverem um honorário advocatício arbitrado de forma desconexa com a legislação, nos procurem e também, ao mesmo tempo, não aceitem trabalhar por honorários que aviltem a nossa profissão. A nossa profissão não é uma subprofissão que deva ser considerada como uma subprofissão mal valorizada. Nós temos uma das profissões mais importantes na busca da justiça. Então, vamos trabalhar, vamos buscar o resgate da nossa valorização profissional. Neste momento, vocês encerraram efetivamente uma primeira etapa e, a partir de agora, vocês buscam a consolidação profissional. E a consolidação profissional
será o trabalho de vocês, o trabalho diário. Será o trabalho diário que vai filtrar aquele que vai conseguir se consolidar. E como disseram os nossos antecessores, terão que estudar muito. Advogado que não estuda, ele não é advogado. Muitos de vocês fizeram já algumas matérias pelo Código de 2015, mas uma grande maioria estudou o processo pelo Código de 73 e estão aí tendo que enfrentar o início de uma profissão advogando pelo Código de 2015. Então, vocês verificam que o direito está em constante transformação. Sempre que a sociedade exige, mudam-se as leis no sentido de aprimorar o direito. E o advogado, ele é o instrumento dessa transformação. Se ele não estudar, efetivamente, ele perderá espaço. Então, o que a gente diz a vocês neste momento é que estudem bastante, procurem ser os melhores, que com certeza o dia a dia, o cotidiano, o mercado irá fazer aquele filtro, irá colocar vocês em posição de destaque. A postura profissional, embora todos já tenham dito, eu peço a vocês que tenham uma postura bastante equilibrada. Uma postura de muita coragem, de muita independência, mas que hajam com muita probidade, com muita ética, com muita lealdade, muito respeito tanto com os seus colegas de profissão quanto com as autoridades. Sejam combativos, efetivamente, busque a defesa das prerrogativas, a defesa dos seus honorários, mas não se valham em petições de palavras exageradas. Não é necessário que se faça isso. O direito não contempla esse tipo de situação. O direito exige equilíbrio, exige coerência, e não há necessidade de você para ser um advogado independente, para ser um advogado corajoso, se valer em petições de palavras exageradas que venham ofender a parte, venham ofender o seu colega e venham ofender as autoridades. Eu poderia tratar de outros temas, mas o adiantado da hora já nos faz encerrar. Eu quero desejar efetivamente a vocês muito sucesso nesta nova caminhada, neste início de profissão, e parabenizar também a todos aqueles pais, familiares, amigos que, de qualquer modo, contribuíram para que vocês chegassem até este momento. Peço que continuem dando este apoio a esses jovens advogados, porque eles estão iniciando uma nova caminhada e, com certeza, dependerão do mesmo apoio que tiveram até esse momento. Como disse o doutor Wellington, talvez não tenhamos oportunidade de falar até o final do ano. Eu desejo a todos que tenham um excelente Natal e, se Deus quiser, o ano que vem, com a participação de todos vocês, agentes de transformação social, faremos do Brasil um país melhor para as nossas gerações futuras. Parabéns a todos e muito obrigado. E declaro encerrada esta sessão solene.